Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Vamos deixar as pessoas que estão chegando. Será que cortou um pouco? Voltou, Valesca. Só está faltando você ligar o microfone. Voltei. Voltou. Ok. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada por vocês estarem presentes. Nós gostaríamos de agradecer, então, a presença de todos vocês nesse PMA Talks Brasil, edição Nordeste, né, com o tema Visão de Futuro e Perspectivas de Mercado para os Produtores do Nordeste. Nós estamos trazendo agora, fazendo essa imersão, né, na região Nordeste, trazendo os nossos convidados, os nossos produtores, para falar um pouquinho para vocês sobre as perspectivas da região Nordeste. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores, né, a ACATES, Associação Catarinense de Supermercados, a ACESO, Associação Cearense de Supermercados, a ASA, Associação dos Supermercados de Alagoas, a Embrapa Solos, a Valexport, todas as entidades que nos ajudaram, nos apoiaram nessa divulgação desse PMA Talks de hoje, tá? Nós também gostaríamos de agradecer aos parceiros de mídia, Campo e Negócios e a revista HF Brasil. Muito obrigada pelo apoio e divulgação de vocês e também de dar as boas-vindas ao nosso novo associado, a Yannis. Obrigada por vocês se juntarem a nós, a comunidade da PMA. E agradecendo a Yannis, eu agradeço a todos os nossos associados, né, a toda a comunidade de associados da PMA, desde produtores até varejistas. Muito obrigada por vocês estarem conosco, apoiarem o nosso trabalho e a gente fazer junto pelo desenvolvimento de frutas, flores, legumes e verduras, o desenvolvimento desse mercado, tá bem? Então, apresentando os nossos convidados de hoje, e aí falando um pouquinho do nosso tema, né? A sociedade brasileira teve cada vez mais, teve grande receio de reproduzir as imagens que nós vimos nas gôndolas vazias de supermercados, né, que correram o mundo afora. Felizmente, isso não ocorreu por aqui no Brasil. A indústria de alimentos, em especial a GF e a FLV, trabalhou incansavelmente, né, do campo ao varejo para atender as demandas dos consumidores. Então, minhas palmas, as nossas palmas a toda a indústria de FFLV que trabalhou incansavelmente para atender essas demandas, né? Mas, vencida essa primeira etapa, o que a gente pode chamar de primeira etapa, né? As incertezas e reflexos gerados pela pandemia trouxeram outros questionamentos, né? A gente não para e realmente surgiram novas dúvidas, como redução de investimento, falta de produtos, excesso de produtos, enfim, quais são os próximos passos, né? E por isso, como nós vivemos num país com realidades e regiões produtoras muito distintas, né? O Brasil é um país muito heterogêneo, nós decidimos fazer uma série de imersões regionais, trazendo convidados que vivenciam as oportunidades e os desafios de cada local. Por isso que a gente está chamando esse encontro hoje de PMA Talks Brasil, edição Nordeste, né? Os nossos convidados são a Margarete Boteon, que não está no Nordeste, mas tem um grande conhecimento aí a respeito de todo o mercado brasileiro, né? Engenheiro agrônoma, PhD em Economia Rural, na Universidade de São Paulo, professora da Universidade de São Paulo e coordenadora do projeto Hortifruti Brasil CPEA, né? Centro de Estudos Avançados e Economia Aplicada. O CPEA é um centro de pesquisa da Universidade de São Paulo, localizado na Exalc, em Piracicaba, tá? Em São Paulo. Boa tarde, Margarete. Boa tarde a todos. Obrigada, bem-vinda. Caíto Prado, do Ceará, diretor comercial da Itaueira Agropecuária, empresa conhecida nacionalmente pela qualidade e sabor de seus produtos, principalmente do famoso melão rei, o pimentão rei e a melancia Turma da Mônica. Boa tarde, Caíto. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Fábio Regis, representando as regiões de Bahia e Ceará, diretor do Sítio Barreiras, fundador da marca Sítio Barreiras, empresa do agronegócio em fruticultura, né? Atua no mercado desde 1996, implantando um sistema de gestão com foco em resultados e com base em valores humanos. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho também mais de perto o trabalho do Sítio Barreiras e é sensacional. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Valesca. Obrigado pelo convite.
Luiz Roberto Barcelos, do Ceará e Rio Grande do Norte, sócio, fundador e diretor da Agrícola Famosa, também presidente do COEX. COEX é o Comitê Executivo de Monitoramento das Moscas das Frutas. Também ele é diretor internacional da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a quem também nós agradecemos pelo grande apoio na divulgação desse PMA Talks aqui de hoje, desse bate-papo. Tá? Obrigada, Abrafrutas. E também Luiz Roberto é presidente da Câmara Editorial da Cadeia Produtiva de Fruticultura do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Valesca. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Prazer. Obrigada. E, por último, Roberto Cavalcante de Moraes Júnior, que representa aí os estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. Ele é sócio-diretor da Frutas Doce Mel, uma empresa produtora e exportadora, também importadora e distribuidora de FLV. Ele tem mais de 23 anos de mercado, com forte atuação na região Nordeste. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Valesca. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigada. Então, feitas as devidas apresentações, vamos dar início ao nosso bate-papo. Eu peço para que vocês mandem as perguntas, tá? Pelo chat, fiquem à vontade para mandar as perguntas. E a gente vai primeiro começar com a Margarete, falando um pouquinho para nós de quais são as perspectivas de investimentos das principais frutas pesquisadas pelo projeto Hortifruti Brasil CPEA. Então, a Margarete vai discorrer um pouquinho para nós. Por favor, Margarete, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É uma honra para nós aqui do Projeto Hortifruti estar junto com um grupo tão seleto, tão relevante de referência no setor aí de produção e comércio de frutas para o setor. Quanto à primeira indagação nossa, se vai faltar frutas, a minha percepção, é claro que a situação da pandemia e tudo que a gente está vivenciando são novas informações a cada semana, o cenário ainda é muito incerto, mas a minha percepção é que no curto prazo, falando aí de segundo semestre de 2020, não vai haver um desinvestimento muito grande, em grande escala, das frutas de maior relevância na cadeia, né? As estimativas que a gente tem feito de área de plantio, é que talvez o que a gente vai ver é uma redução de área, se comparar ao ano passado, para culturas de ciclo mais curto. Melancia nem são áreas exatamente do Nordeste, que a gente já tem informações de menor ritmo de plantio, é mais Goiás, que é o principal estado produtor, Tocantins, mas melancia e melão, que são ciclos mais curtos, esse sim pode ter um ajuste na área de plantio em função da demanda, principalmente pensando em exportação. Provavelmente são setores hoje de melão e melancia que vão estar olhando muito o volume de contratos que será feito no mercado externo e aí vão se basear nos plantios, né? A gente viu que avançou um pouco mais esse último mês as negociações, mas pode ser que os produtores não se arrisquem muito mais do que está contratado, plantar ou pensando em mercado externo ou para trabalhar no mercado no spot europeu, talvez não ocorra isso esse ano, e aí sim a gente tem talvez um ajuste maior em área, pensando principalmente em melancia e melão. Agora, culturas de ciclo mais longo, banana, mamão, uva, manga, eu não vejo uma retração de área em 2020. Pode ser no médio prazo, o que a gente vai ver é se houver uma rentabilidade muito apertada no segundo semestre para a fruticultura como um todo, isso sim pode reduzir em primeiro momento tratamentos, afetar parcialmente a produtividade, isso pode ter aí uma redução de oferta aí no médio prazo, mas eu não estou vendo muito essa perspectiva, pelo menos por hora, e não em 2020. De um modo geral, a minha perspectiva, a perspectiva que a gente tem trabalhado, é que, na verdade, talvez muitos planejamentos que viam muito fortes, por exemplo, o setor de manga no Nordeste, que crescia 2 dígitos, né? Estava indo muito bem no Vale de São Francisco, esse talvez o ritmo de investimento não seja tão positivo esse ano como nos anos anteriores, mas a gente não está vendo também nenhuma retração de área, muito pelo contrário, a gente está prevendo ainda uma área positiva, mais positiva do que o ano passado, mas talvez uma diminuição um pouquinho de ritmo do que vinha sendo em função das incertezas. Mas, quanto à primeira observação, se desde já a gente pode prever aí
um desabastecimento em 2020, a gente não acredita pelo potencial produtivo aí que está em campo, né? Pode ser, sim, algum efeito mais de médio e longo prazo, não para todas as culturas, se houver aí uma rentabilidade muito apertada no segundo semestre. O que é importante, eu acho que o setor agora, passado aí 3 meses de pandemia, é olhar daqui para frente e o que a gente tem de informação hoje, ter um plano de ação, né? A gente entender que, apesar do Covid, com todas as suas diversidades, as pessoas precisam se alimentar. Elas estão em casa, elas estão consumindo alimentos até por uma questão de indulgência, né? Então, está em casa, está fazendo refeição, está elaborando uma refeição melhor. Então, você tem algumas oportunidades para o setor, não só de frutas, mas para o agronegócio como um todo. Então, é importante entender que, mesmo com as adversidades do Covid, a gente tem oportunidades, mas tem muitos desafios. Custo em alta, dificuldade, fruticultura é feita com mão de obra no campo, vai ter que ter um plano de ação, uma segurança de exposição dessas pessoas, queda de renda do brasileiro. Então, a gente tem muitos desafios, os desafios estão aí, mas também as oportunidades. Saber medir, dosar, entender um pouco esse cenário e estabelecer, principalmente para o segundo semestre, é muito importante. Então, acredito que o primeiro passo é ter um plano de ação, saber equilibrar bem as oportunidades e desafios frente ao que a gente está convivendo hoje e que, com certeza, vai se estender para o segundo semestre. Você tem aí uma flexibilização maior do comércio, mas distanciamento social, a questão econômica vão persistir. É uma questão que a gente tem que estar aí elaborando um plano para 12 meses, onde questões que estamos convivendo hoje vai persistir para os próximos 12 meses. Um novo normal, uma plena atividade das pessoas, uma mobilidade plena, só vai ocorrer com a descoberta de alguma vacina, um remédio eficaz no combate do coronavírus. Então, é importante a gente entender do setor, avaliar esses próximos 12 meses que nós vamos ter. Primeiro, ainda convivendo com o distanciamento social, algumas cadeias não plenamente operando e uma questão econômica que só deve realmente voltar aí a pleno vapor com várias consultorias em 2022. Então, a gente vai estar convivendo no segundo semestre com uma questão muito persistente de uma queda da atividade econômica, né, de um poder aquisitivo menor no mercado brasileiro, junto com o distanciamento social. Talvez passada a questão da pandemia, ainda a questão econômica vai ser um fator importante em 2021. Então, é um período de 12 meses aí que eu coloco como discussão de muito planejamento para tomar as decisões certas. Não está na hora da gente apostar em questões não bem pensadas e não bem planejadas. Entender as oportunidades que há e os desafios dessa cadeia é uma forma da gente auxiliar os produtores de frutas do Nordeste, como de todo o hortifruti como um todo. Mas o que tem de oportunidade num setor, né, numa situação hoje tão adversa que nós estamos convivendo? O agronegócio, em geral, apesar de todas as dificuldades, ele tem mantido suas atividades, devido às suas sensibilidades. As pessoas continuam se alimentando. Ninguém restringiu a nossa alimentação até agora, e não vai, né? Então, elas estão se alimentando e têm sido estabelecidos novos hábitos. E é importante entender esse comportamento e captar as oportunidades. No geral, as pessoas estão fazendo refeições em casa e tem mais tempo para preparo dos alimentos. Então, uma briga que a gente sempre tinha com frutas, com produtos industrializados, né, o lanchinho da escola que não era bom, hoje a gente tem a oportunidade de ofertar à nossa família produtos saudáveis e mais tempo para esse preparo. Além disso, como estamos numa questão de saúde, alimentação saudável tem valor e acho que como nunca teve. E o que pode ampliar essa busca por frutas? É importante a gente entender também que há uma reorganização da cadeia de suprimento. As pessoas colocando a sua alimentação e seu hábito de compra de alimentação muito centrado em supermercados e hipermercados. Esses gastos estão sendo direcionados para esse canal, sendo que está tendo uma força muito grande de compras, né? Tanto que em plena pandemia é o único setor que teve aumento de 15% das suas vendas. Em detrimento de hotéis, de restaurantes. Então, esse é o setor que está
canalizando as maiores compras. Então, olhar esse como cliente principal para o mercado doméstico também é uma grande oportunidade. São esses os locais hoje que concentram boa parte das compras dos brasileiros. Outra forte tendência, que também vai ser discutido posteriormente, é o processo de compra cada vez mais digital. Os supermercados estão inovando a venda através de seus aplicativos, feirantes fazendo novos modelos de entrega ou em casa ou via drive-thru, produtores entregando, aí produtores de pequena escala, que a gente está vendo muito hortaliças, entregando cestas diretamente para o consumidor através de redes sociais. Todas essas inovações são importantes e serem estudadas para esse segundo semestre, onde o distanciamento social ainda vai continuar e talvez muitos modelos de inovação vão ficar mesmo passada a pandemia. E, claro, outra oportunidade, estamos falando de fruticultura do Nordeste, é o setor externo, o real desvalorizado, né, e a desorganização parcial do sistema produtivo agrícola na Europa, Estados Unidos e, por que não, o Mercosul, pode ser uma oportunidade para o setor de frutas. As exportações de frutas, mesmo durante o pico pior de pandemia na Europa, teve um bom volume de vendas, né? O primeiro semestre não é principalmente o segundo trimestre, não é um volume muito forte de vendas externas que a gente tem, principalmente via Nordeste, mas teve um bom volume de vendas. A exceção, em termos de exportação, foi o transporte aéreo de mamão, esse realmente foi muito interrompido e muito prejudicado, mas as demais frutas que exportam normalmente nesse período, manga, uva, limão, Tahiti, teve aí todas as dificuldades, mas um bom desempenho externo. Então, por que não projetar, passado o pior, pelo menos a gente espera da pandemia, principalmente pensando em Europa, vislumbrar um bom cenário para o segundo semestre, principalmente com o câmbio atrativo e com o poder de compra do brasileiro aqui no mercado doméstico não tão positivo. Então, você olha melhores oportunidades, principalmente para as frutas de maior valor agregado, para o setor externo. Mas a gente tem muito desafio, e isso tem que ser colocado na ponta do lápis do consumidor. A questão mais em xeque, que vai perdurar aí por 12 meses, até passar da pandemia, a queda de poder aquisitivo da população brasileira, aumento de desemprego, isso vai afetar o seu poder de compra, e ainda as medidas restritivas de abertura total dos estabelecimentos comerciais. Não vai estar a pleno vapor restaurantes no segundo semestre, não vai estar pleno vapor as escolas, isso tem limitado muito a questão de merenda escolar, até uma discussão de segurança alimentar, a importância de políticas públicas, não só para atender essa população que consumia frutas nas escolas, como também toda a agricultura familiar que atendia esse canal. Então, é importante olhar porque as escolas ainda não vão voltar a pleno vapor no segundo semestre, então é um desafio a gente restabelecer essa cadeia. Além disso, no inverno, você tem um aumento de produtividade de algumas frutas e queda de consumo doméstico por conta do frio. Então, aí a gente precisa entender como que essa nova pandemia pode ter uma demanda positiva até melhor do que normalmente é para esse período, né? Outro fator negativo é que mesmo com a flexibilização, escolas, hotéis e restaurantes não vão estar funcionando plenamente no segundo semestre, o que faz esses canais diminuírem suas compras. Mas, como eu falei, supermercado tem atendido ou tem comprado uma parcela desses segmentos que estão aí interrompidos em função da pandemia. Outro ponto importante para destacar é a distribuição, a logística dessa cadeia produtiva frente ao Covid. No geral, o que a gente observou, quanto mais longa é a cadeia, quanto mais intermediários tem, mais dificuldade de coordenação e escoamento do produto. Então, cadeias mais curtas, mais integradas, venda direta, produtor, varejo, esse tem sido mais bem sucedido do que uma cadeia com muitos intermediários em função da pandemia. Outra questão é as frutas mais perecíveis. Com a menor diminuição da ida do consumidor às compras, frutas mais perecíveis estão mais sensíveis às medidas de distanciamento social, porque o consumidor está indo com uma periodicidade menor às compras. Entender esse desafio, saber reorganizar melhor para aproveitar as oportunidades é essencial nesse momento. A gente sempre está questionando o produtor qual é o plano de ação dele para os próximos 12 meses. Entender e ter uma leitura correta do que a gente pode aproveitar de oportunidade é uma forma da gente também ofertar um produto e manter a renda no setor para que no médio prazo
não ocorra aí uma descapitalização do setor e uma queda aí, um desinvestimento do setor, que na minha percepção não está aí no meu cenário aí para os próximos 6 meses, né? Apesar de que a gente não está vendo um desinvestimento para o setor, eu vou finalizar minha parte aqui, que eu já prolonguei demais, falei que se eu passei muito tempo você me corte, mas eu vou falar um pouquinho do cenário de cada fruta, aqui, principalmente com foco no Nordeste, das previsões que a gente tem feito aí do projeto Hortifruti, né? Manga, como eu falei, é um setor que vinha de investimentos a 2 dígitos, principalmente no Vale de São Francisco, muito impulsionado com o setor externo. A gente acha que vai ser um pouco mais tímido esse ano nas regiões onde teria ainda projeções muito positivas para crescer, né? Então, a gente está aí prevendo uma estabilidade diária, sem grandes investimentos na mesma proporção que foi nos últimos anos, mas nenhum setor de desinvestimento aí à vista na manga, principalmente na região aí do polo do Vale de São Francisco. Melancia, tudo principalmente para o Nordeste, se a gente está falando aí de Rio Grande do Norte e Ceará, vai depender desse volume, do que de fato ainda vai ser finalizado como negociação para exportação, é muito voltado para essa negociação, mas outras regiões que tinham plantio, principalmente em março e abril, como Goiás e depois Tocantins, esses sim a gente já está prevendo uma redução de área, não é desinvestimento, mas um ajuste da área em função de perspectivas aí de menor consumo para os próximos meses. Então, esse melancia para o mercado doméstico, a gente está prevendo uma queda de área, principalmente na região de Goiás, que é o maior estado produtor. Melão, eu nem vou discutir, né, com o Barcelos aqui, com a Agrícola aqui, com a Itaueira aqui, acho que eles vão fazer um cenário muito mais completo. A gente não está com uma expectativa de aumento de área. O que a gente tem é que as negociações internacionais avançaram, né? Então, a gente está prevendo que não há uma queda muito grande de área nesse setor, mas, de um modo geral, talvez, com incerteza, o produtor não vai produzir muito mais do que ele está sendo fechado via contrato. Ele não vai aí tentar produzir spot ou para atender o mercado interno ou para o mercado externo. Isso pode fazer com que o volume ou a área produzida esse ano seja um pouco menor que o ano passado. Isso ainda não está fechado, as nossas estimativas, mas é um pouco as perspectivas que a gente tem. Uva, que é muito forte no Vale de São Francisco, a gente vê um cenário positivo no segundo semestre para exportação. Uva é um produto que, com a queda do poder aquisitivo do brasileiro no segundo semestre, o mercado doméstico ele é mais lento, e a gente acredita que realmente o setor externo é o mais positivo, e a gente vê aí um ânimo muito grande para exportação nessa área. Banana é um cenário de norte a sul, né? Generalizar a banana não é fácil. A gente teve agora, com a safra aí da nanica chegando ao fim, a prata começando até uma queda de preço recentemente no mercado doméstico, mas, de um modo geral, a área comercial de banana, a gente não está vendo aí um desinvestimento total, né? Pelo contrário, Bom Jesus da Lapa, a gente tem informações que vai subir. Rio Grande do Norte e Ceará, apesar de não ser um volume muito grande, ele investe para exportação. Com a retomada de chuvas, a gente acha que vai também manter os embarques para exportação. E, por fim, mamão, né, já se tinha feito mais investimentos antes do período da pandemia no Espírito Santo e Rio Grande do Norte e Ceará, principalmente para a variedade formosa. Ela, na verdade, teve uma queda de valor um pouco recentemente, principalmente em maio, porque aumentou a produção, era um produto perecível, depende muito da cadeia mais longa de comercialização, e ele foi um dos produtos aí que teve uma desvalorização de preços mais intensivo se for comparar com as outras culturas que eu citei. Mas também a gente não está vendo aí uma queda muito grande aí de investimentos. Enfim, brasileiro pode apreciar as frutas do Nordeste, que tem aí uma oferta de bastante qualidade, altíssimo nível e de muito recomendável numa situação que convivemos hoje, dentro das nossas casas, substitui o snack e tudo que não é saudável por as frutas que a gente está produzindo, e o Nordeste é um potencial muito grande para atender esse mercado. Essa é a primeira rodada aí de considerações que eu queria fazer.
Muito obrigada, Margarete. Sensacional. Muito obrigada. A gente tem, inclusive, aqui na PMA, né? Nós temos uma campanha chamada FFLV é Essencial, com esse propósito realmente de aumentar o consumo, de engajar toda a indústria a promover frutas, flores, legumes e verduras. Muito, muito, muito incrível. Então, olha, eu acho que a gente pouco fala, Valesca, do café da manhã. E é uma coisa que a gente estava conversando com os produtores, talvez os produtores aqui também podem falar, que os hotéis interrompidos, a presença mais do melão e do mamão, que são mais, né, mais fartos em hotéis de frutas, também é uma questão da gente sensibilizar. A gente fica falando, as pessoas estão preparando refeições em casa, e a gente esquece dessa primeira refeição também sendo estimulada para o consumidor como muito importante daqui para frente. E isso pode beneficiar muito bem o setor de frutas. Exato, exato, com certeza, com certeza. E aí, olha só, gente, já tem assim uma série de comentários, tem perguntas para você, Margarete, mas vou segurar, tá? Para a gente trazer aqui daqui a pouco. Queria agradecer a presença aqui do pessoal dando boa tarde, tem produtor de coco, tem gente muito querida aqui, de várias regiões do Brasil, então todos bem-vindos. E agora, aqui na PMA nós temos um projeto chamado Membros Ajudam Membros, Member Helping Members, né? Membros ajudam membros. Então, a ideia de trazer esses nossos convidados aqui, esses produtores, todos associados à PMA, de compartilhar um pouquinho também com vocês as experiências, as vivências de cada um e quais são as perspectivas que eles têm, né? Eu gostaria de passar a palavra agora para o Roberto Júnior, da Docimel, para ele compartilhar rapidamente conosco um pouquinho as perspectivas que ele tem de mercado e depois que cada um compartilhar suas experiências, a gente volta e aí abre a rodada de perguntas. Então, Roberto, por favor. Então, boa tarde a todos. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, Valesca. Nosso ponto de vista vai muito de encontro ao ponto de vista da Margarete, né? Em um tempo de desafios que nós estamos passando com a pandemia e tudo isso. Então, eu acredito que uma missão é passar para os produtores que estão nos ouvindo, passar para todo mundo um cenário de positivo, porque existem muitas oportunidades que está surgindo para o nosso segmento. Essas oportunidades, sendo bem aproveitadas, elas irão ficar, né? E nós acreditamos que o nosso setor ele é essencial. Então, nossos produtos eles são responsáveis pela saúde das pessoas, pela a qualidade de vida das pessoas. Então, nós nem tão em bastante tempo a fruta, a verdura, o legume, ele não vai sair de moda. Então, a gente precisa passar para os nossos produtores e todo mundo que não basta a gente disponibilizar produtos no mercado, precisamos disponibilizar produtos que tenham qualidade, segurança alimentar, mais do que tudo, que é o que nesse momento o mercado busca, né? Desculpa. Do ponto de vista da Docimel, a gente tem adotado práticas de segurança alimentar que regem todos os princípios da empresa e todas as nossas atividades, né? Selecionamos fornecedores que adotam também essas práticas e agora, nesse momento da pandemia, mais do que tudo, essas práticas elas foram ainda todas revisadas com o protocolo de enfrentamento ao Covid-19, com a maior preocupação interna com nossos colaboradores, com os nossos clientes. Foram adotadas medidas em relação aos funcionários que atuam em lojas externas, como degustações e tudo isso. Foram... Desculpa, o meu raciocínio fugiu. Só um minuto. Fica à vontade, Roberto. Desculpa aqui, viu? Que fugiu aqui o meu... Está me ouvindo? Então, estou ouvindo. Pode seguir, pode seguir. Então, esses pontos de segurança, nesse momento agora, mudou completamente o nosso rotina da empresa. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo de tudo para ser mais eficientes, aprimorar nossos processos, lógico que com a... Tá aí? Oi, Roberto. Estamos te ouvindo, bem. Estamos te ouvindo. Desculpa.
Só fugiu a tua imagem, mas aqui a gente está te ouvindo bem. Está ouvindo a gente? Estou ouvindo perfeito agora. Então pode seguir. Só cai a tua imagem, tá? Deve estar no fechadinho, mas pode seguir. Mas já está, não? Já está Pode para seguir. já dá para ver você. Já está aparecendo. Pode seguir. Ok. Então, a essência do nosso trabalho está na adoção dessas práticas, né? Passar para os nossos clientes que nossos produtos estão seguros, que os nossos fornecedores também compactuam nessas práticas. Então, procuramos desenvolver produtores e fornecedores e também internamente na empresa toda essa visão de segurança para que, nesse momento, possamos entregar para os nossos clientes, que são as redes de supermercado, segurança, que eles vão receber produtos frescos e na hora como que precisa, sem ter medo de que vai faltar produto. A gente não temos preocupação com isso. Acredito que o nosso setor tem cumprido muito bem o papel de entregar produto, não faltar produto. Pelo contrário, a gente tem condições. O setor de FLV no Brasil hoje está maduro ao ponto de conseguir aumentar ainda mais desafios e a gente aproveitar mais oportunidades. E a gente aproveitar a oportunidade como eu posso dizer, pegar desculpa que eu sou um pouco nervoso. Nós temos aqui na empresa, falamos muito que o consumo está mudando e essa percepção de compra dos clientes também está mudando. Então, a gente está procurando cada vez mais disponibilizar produtos para esse novo formato de clientes de supermercado, pela internet, vendo produtos com maior praticidade, que os consumidores cada vez mais querem praticidade e segurança, né? Então, esse aí é um ponto. O segundo ponto aqui é o processo de rastreabilidade também das nossos processos produtivos e dos nossos fornecedores. A gente investiu em processos mais automatizados e estamos acompanhando todo isso aí desde a origem. Então, hoje, você consegue rastrear todos os nossos produtos, e desde o dono de casa até os varejistas, num sistema integrado. Então, isso aí é um ponto que dá uma segurança muito grande para o consumidor, que nesse momento tem medo de ser contaminado, tem medo de saber por onde foi que aquele produto passou. Desculpa. Então, nesse cenário de instabilidade, a gente está procurando atuar com muita austeridade no que diz respeito a fazer tudo que está em nosso alcance. Fazer primeiro o que é o nosso dever de casa, certo? Procurar melhorar os nossos processos e, a partir daí, a gente ter total condição de enfrentar todos os desafios nesse momento, que é difícil, desafiador, mas, por outro lado, ele abre muitas portas e abre um mundo de oportunidades para a gente, né? E para poder aproveitar essas oportunidades, é muito importante que toda a cadeia e todo o segmento esteja unida, né? Se o setor estiver unido e criar uma cadeia de valor, acreditamos que a gente vai passar disso aí muito bem, né? Por vários motivos, como a Margarete falou, que tirando salvo algumas exceções de alguns produtos de ciclo curto, a maioria do FLV vem tendo um bom desempenho e acreditamos que isso aí possa continuar a cada vez mais as pessoas se alimentarem melhor, né? Então, era isso aí que eu tinha para falar. Tá no mudo, Valesca. Oi, desculpa, Roberto, eu vou te interromper só porque a gente tem aí uma rodada aí dos nossos convidados para trazer os seus comentários de mercado. Depois a gente já voltamos aí para você com as perguntas, tá? Tá bom, eu queria, obrigado. Ouvir agora o Caíto um pouquinho, compartilhar conosco aqui as suas experiências, Caíto. Bom, gente, tentar compartilhar um pouco, né, a visão da parte que a Valesca tinha me pedido sobre a parte de logística, produção, distribuição durante esse período todo, levando em consideração o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental. Falar um pouco das percepções do que a gente vivenciou, que tem vivenciado até agora, e um pouco dos desafios que a gente enxerga para o futuro, tá? Acho que casa muito com a visão perfeita que a Margarete explanou, né, em relação ao que está acontecendo com o mercado nacional, e também tem muita
sinergia com o que a gente está vendo no mercado internacional. A gente acompanha constantemente o que acontece na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Eu acho que o movimento do Brasil está em linha com o que está acontecendo nesses países, né? Então, eu poderia dizer que a Itaúera ela é uma empresa que tem aproximadamente 1.600 funcionários. Ela está presente com áreas produtivas em 4 estados, né? Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, e uma presença muito forte comercial em São Paulo, que é de lá que a gente também faz contato com os nossos distribuidores no Brasil inteiro, onde a gente tem aproximadamente 70 distribuidores espalhados pelo Brasil, que atende e colocam nossos produtos desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, Acre, Rondônia, tá certo? A gente está presente no Brasil inteiro. O grande foco da Itaúera realmente é o mercado doméstico, né? A gente se preocupou sempre em levar frutas saborosas, diferenciadas, produtos que realmente encantem, né, o consumidor. E a gente teve que fazer uma escolha alguns anos atrás. O Luiz está aqui, vai poder falar um pouco disso, né? A dificuldade da água do Nordeste, das dificuldades para você exportar. A gente teve que fazer uma opção e a gente optou por ser fiel ao mercado que a gente tinha iniciado a nossa empresa, que era com o mercado doméstico. Então, nós já estamos no 4º ano seguido sem exportar por questões hídricas. Infelizmente, nas regiões onde a gente teria condição de exportar, essas regiões falta água ainda. Esse ano, né, houve uma recarga do açude Castanhão, que pode nos ajudar, mas, por incrível que pareça, na fruticultura a gente ainda sofre muito com água, com a falta d'água, tá certo? Então, à medida que a gente consiga superar esses problemas, e há uma ação muito forte aqui no estado do Ceará para que a gente tenha a água do Castanhão, né, sendo abastecida também com água do Rio São Francisco, talvez isso nos permita voltar a exportar ano que vem ou no futuro, tá certo? Mas vamos lá, a gente enxerga que tem basicamente 3 fases que a gente vivenciou, né? Quer dizer, ou que existem bem distintas por esse período de crise de Covid, né? A primeira é do isolamento e restrição de circulação, que é uma fase que a gente diria que a gente já passou com fase inicial. Existe uma segunda fase, que é da estabilização, e existe uma terceira fase, que é de recuperação econômica, né? Digamos assim. Há, sem sombra de dúvida, um efeito que ninguém sabe do tamanho desse efeito na população brasileira e na população mundial, que é o efeito dessa restrição de circulação, de retração econômica e da criação de um novo normal, que a gente até pode abordar um pouco sobre isso nas perguntas. Mas para falar um pouco sobre a fala de isolamento e restrição, eu queria aqui primeiro render meu agradecimento a toda a nossa equipe. Eu tenho certeza que os meus colegas, as outras empresas também tiveram essa mesma situação. As equipes nossas foram fundamentais para o processo não parar. Eu acho que vários empresários aqui fizeram vídeos tentando mostrar e sensibilizar suas equipes de que mesmo num período de pandemia, o nosso setor é tão essencial quanto o setor dos médicos, né? Enfermeiros que estavam na luta, tentando tratar da saúde, e que nós tínhamos que tratar da alimentação da população. E esse desafio não foi pequeno, tá, gente? Foi muito grande, a gente teve muitos obstáculos para serem vencidos e realmente a postura dos profissionais da empresa envolvidos foi fundamental. E as posturas eram as mais absurdas. Nós temos um país onde você tem determinações federais, estaduais, municipais, e cada prefeito, cada governador queria definir uma situação. Então, imagine nós tendo 70 distribuidores para levar produtos, você tendo 4 estados produtores, diversos municípios. Às vezes a gente está no município e você tem 3 municípios vizinhos que fornecem mão de obra, e de repente há uma barreira posta pelo prefeito dizendo que ninguém pode entrar do outro município para esse, porque tem uma pessoa lá que teve suspeita de Covid. Então, você tem a ideia, teve que se acionar políticos, secretários de governo. A mobilização foi muito... eu acho que é importante destacar como um movimento como o do PMA, né, ou da Abra Frutas e outros, são importantes para nos unir, porque é justamente no momento de crise que você vê o quanto que é importante ser solidário e estar unido, né, nas dificuldades, tá certo? Então, eu acho que esse foi um ensinamento muito grande para a gente, da importância do associativismo. E eu gostaria de destacar isso para quem estiver nos ouvindo. Não acho que é besteira. Participar de uma associação como a PMA, a gente recebe muita informação, e isso nos traz tranquilidade nesses momentos e também nos ajuda a superar as dificuldades que o setor enfrenta. O Luiz é um exemplo de uma pessoa que se doa para o setor, né, lá na Abrafrutas, na CNA, tá certo? E isso é muito importante que exista, tá certo? O setor só vai ser forte se as pessoas e as empresas se unirem e tornarem esse setor forte. Não vai cair do céu, isso aí não vai acontecer, tá certo?
Então, eu acho que foi importante isso, adequar a nossa estrutura. O Roberto Júnior, né, falou muito bem sobre isso, sobre a questão das dificuldades dentro da empresa, de você adequar, mas eu acho que para quem já tinha um certificado internacional de qualidade, se tornou mais fácil porque você já tinha muitas restrições, muitas garantias de qualidade, de rastreabilidade que você tinha que impor e que tornou mais fácil. Mas realmente as dificuldades maiores foram os bloqueios, as mudanças de lei, mas tudo isso foi superado, tá certo? Até problema de caminhão. Você imagina você ter 60 caminhões que o município não quer que entre lá para pegar produto, porque pode ser um foco de contaminação do município, o caminhoneiro que chega para coletar produto para levar para o Brasil. Então, foram muitas dificuldades. Então, esse momento passou, mas foi muito intenso, né? Foi um mês e meio, 2 meses, praticamente, de mudanças constantes. Você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, na semana seguinte. Mas aí entra numa fase de estabilização. E eu acho que essa fase de estabilização que a gente vem vivenciando, né, elas nos mostram uma coisa que há um alinhamento realmente com as ações do Brasil. A Margarete foi muito feliz nas colocações dela, né? O aumento do consumo que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, aconteceu exatamente igual aqui no Brasil. A seleção por tipos de produtos que são mais duráveis, que têm ciclo longo, né, de prateleira, né, a preferência por isso, a preferência por produtos mais acessíveis, porque parte da população restringiu o consumo já na expectativa de que talvez não tivesse um emprego ali na frente, já diminuiu, fez uma mudança de categoria de produto. Mas há uma série de outras mudanças. Por exemplo, a questão da disparada do dólar fez com que muita gente deixasse de importar produtos. E o fato de se deixar de importar produtos deixou de ter a competição desse produto no mercado nacional. Então, no momento que esse produto falta, é mais valorizado produtos nacionais. Ao mesmo tempo que o dólar alto também se estimula a exportação de produtores. Mas o fato e o Roberto Júnior também é distribuidor de frutas aqui no Nordeste, muito forte, você vê uma tendência muito clara de que o volume do consumo de FLV realmente ele cresceu por mudanças de hábito, e essa é uma tendência que a gente vê que lá fora continuou e que a tendência também é continuar no Brasil, ou seja, as pessoas realmente consumirem mais produtos saudáveis, né? A questão de que você, de repente, não tem férias escolares, de repente você não tem o movimento do São João, que desviava o foco do consumo de fruta para consumir outros produtos. Você tem, na verdade, as crianças ficando dentro de casa e se alimentando melhor, porque a mãe e o pai estão próximo daquela criança e tenta dar uma alimentação mais saudável para o seu filho. Naturalmente, vai a fruta. Então, esse tipo de coisa a gente enxerga como sendo saudável, né? A gente entende que isso deve continuar, mas há uma incógnita realmente, tá certo, em relação ao que vai acontecer no segundo semestre, né? E aí a Margarete, apesar dela destacar que eu e o Roberto, a gente está aqui na face do melão e a gente pode falar do melão, eu acho que eu posso falar de um pedaço, do mercado nacional. Talvez o Roberto possa falar mais do internacional aí, de explicar como é o mercado de exportação. Mas eu acho que ainda existe muita dúvida, né? Eu acho que existe algumas percepções de que realmente a questão do dólar ficando alto vai ter uma menor competição de produtos importados, que normalmente chegavam no segundo semestre, fruta de caroço, outros produtos que normalmente eram importados, tá certo? Mas realmente a pergunta é como é que estão as negociações internacionais ou não, porque isso daí impacta direto no mercado. E no caso do melão especificamente, o preço do melão esse ano, o melão comum, amarelo, ele está mais baixo do que 2018. Então, nós estamos falando que está mais baixo do que 2018 do que 2019, tá certo? Então, apesar de ter havido um volume, um aumento de consumo, né, os supermercados falam de um aumento de 15% a 20% do consumo. A Itaueira, se eu pegar a venda de janeiro até maio, a gente cresceu 15% aproximadamente, tá certo? Esse número que foi o que a gente cresceu no volume. Mas no faturamento não cresceu, a gente está em linha, quer dizer, na verdade o preço baixo, ele puxa o resultado para baixo. Mas isso faz parte do processo, a gente não tem o que reclamar, a gente entende que é isso, né, que está acontecendo e a gente tem que agradecer de estar podendo oferecer produto, levar produto saudável para a casa dos brasileiros. Então, assim, a perspectiva, né, do que vai acontecer exatamente não tem. O que eu posso falar é que a gente tinha uma linha de investimentos, que a gente ia fazer aumento de área, e é o que a Margarete falou. Você tira o pé, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, você vai investir? Como é que vai ficar o preço no segundo semestre? Como é que vai ser o mercado internacional? Ele vai adquirir? Ele não vai adquirir o produto? Então, essa decisão já foi tomada, né, e aí não tem mais... Na área nossa, por mais que seja de um ciclo curto, né, você tem que ter a área plantada, você tem que preparar, você tem que... Não dá para você tomar uma decisão e dali a 15 dias plantar. Não é assim que funciona, porque você tem que, nessa fase de estabilização, também se ajustar a uma série de questões que estão relacionadas a custo.
Por exemplo, na época da restrição, a gente teve que tomar uma decisão. A China estava fechando. O que você faz? Você importa fertilizante, sementes e tal, para garantir que se de repente fechar realmente a China, os portos, você vai ter esse produto para não parar? Então, uma série de decisões foram tomadas lá no passado, tá certo? Que imprimiram um aumento de custo, um aumento, né, de investimento, a restrição de mão de obra, ela naturalmente faz você pegar um ônibus que tinha que levar a equipe, né, das suas residências, de um município vizinho, para de repente para o packing house, para trabalhar, ou para o campo. Você não pode mais levar aquele pessoal num único ônibus, você tem que dividir eles em dois agora. Você tem que botar uma distância entre eles dentro do ônibus, você tem que fazer uma mudança no packing house, você tem que mudar tudo. Então, tudo isso faz com que existam ajustes de custo. Então, a gente vivencia hoje ainda uma série de restrições, então existe ainda uma série de desafios, tá certo? Que estão sendo superados, né, na questão custo, na questão... Mas eu passaria uma visão positiva, né? Quer dizer, eu acho que ainda assim, a visão que a gente tem, ela é positiva, que existe o desafio, né, de você criar um equilíbrio entre volume, demanda e preço. Esse eu acho que é um desafio que existe, vai continuar existindo. A queda do poder de compra é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, que produtos vão estar sendo buscados? A gente sabe que vai estar sendo consumido fruta, isso aí eu não tenho a menor dúvida. A pergunta é que frutas vão estar sendo consumidas? Que frutas vão ser acessíveis? Tá certo? Então, acho que essa é uma grande questão. A questão do dólar é uma incógnita que vai determinar também qual vai ser a tendência do mercado. Ela impacta significativamente nos custos do setor, tá certo? E continuar mantendo a equipe, eu diria que também um grande desafio é continuar mantendo a equipe motivada, né? Porque querendo ou não querendo, a gente vê ainda pessoas com problema de saúde, né, familiares e tal, e existe um sofrimento humano envolvido nisso. No nosso caso, especificamente, a gente tem pessoas que estão se doando para o negócio, deixando de voltar para suas bases, para suas residências e ficando dentro das fazendas, dentro da estrutura da empresa, para poder garantir que a operação não para. Então, assim, eu acho que tudo isso há um reconhecimento que tem que existir do setor para essas pessoas, assim como existe do setor de saúde também, tá certo? Porque realmente não está sendo fácil. Mas eu diria que a gente está trabalhando com determinação, com força e com esperança de que realmente o que vem pela frente, apesar das dificuldades, ainda é uma coisa boa, que a gente tem que agradecer. Por enquanto Obrigada. é isso, Valesca. Obrigada, Caíto. Não vou nem comentar, porque foi incrível, e aí tem perguntas também para você, mas eu vou direto do melão, pimentão para as bananas. Então, vou falar agora com o Fábio. Fábio, queria que você compartilhasse um pouquinho as suas experiências. Oi, Valesca, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado e feliz de estar aqui junto com a PMA. Eu acho que participar da PMA num momento como esse é muito importante. Eu acho que é importante porque podemos contribuir com algumas pessoas, com a nossa visão, e também porque podemos ouvir pessoas que estão dentro do negócio, que têm uma visão diferente, às vezes, da nossa, mas também que têm uma visão muito importante e que pode contribuir. Então, cada vez mais a participação de associações, como o próprio Caíto falou, é importante. O nosso país só vai se desenvolver com o aumento do associativismo, com o aumento da interação entre as pessoas, da troca de informação. Então, estou muito feliz por estar aqui na PMA. E estou feliz também do momento. Não feliz porque feliz com um problema de saúde, não é isso. Isso aí não depende de nós. Mas eu compreendo esse momento como um momento de oportunidade para o setor. Se há uma perda, esqueci de ligar meu cronômetro. Eu estou acompanhando, fica tranquila. Se há uma perda de PIB em torno de 10% da mundial no país, eu acredito que essa perda de renda não vai afetar tanto o nosso setor. Pelo contrário, eu acho que o nosso setor representa saúde, significa alimentação, significa saúde mental, com flores, que também são muito importantes, são essenciais. Então, o nosso setor, ele, de uma certa forma, ele ganha, porque se o problema é de saúde, nós significamos saúde. Por outro lado, as mudanças de hábitos, com menos viagens, com menos idas a restaurantes, todo esse recurso, para onde que vai? As pessoas viajando menos, indo menos para hotéis. Esse recurso, de uma certa forma, ele vai para a pessoa que fica mais em casa, que se alimenta em casa. Isso, de alguma forma, vai nos favorecer.
Então, vejo como um grande momento de oportunidade, sim. O nosso setor, pelo fato de trabalharmos em locais abertos, eu acho que foi menos afetado do que a média dos setores. No nosso caso mesmo, acho que muito menos do que 1%, talvez 0,1% das pessoas que trabalham conosco tiveram um problema e nenhum grave. Então, eu estou compreendendo muito mais como um momento de oportunidade do que para o nosso setor, do FFLV. Em específico, a banana aumentou um pouco, aumentou em torno de 10%, com uma pequena queda de preço, é uma coisa muito parecida, acho que todas as frutas estão mais ou menos nessa linha. Mas banana é aquela coisa básica, é aquela fruta que atende a todas as pessoas, a criança, ao idoso, ao esportista, ao atleta. Ela vai no café da manhã, no almoço, no jantar, na culinária, vai em vários canais de distribuição, vai para o supermercado, hipermercado, atacarejo, feiras, e atinge a todas as classes sociais. Então, é uma fruta muito básica e ela não tem muito variação de demanda. A pessoa que come banana, tem muita gente que come banana uma vez de manhã todo dia e não vai parar de comer essa banana por causa disso. Até porque é uma fruta essencial para a alimentação e é uma das frutas mais baratas que tem no mercado. Então, houve sim um pequeno aumento de venda com um pequeno recuo de preço. Estamos bem em termos financeiros, econômicos. Eu acho que o nosso setor é um dos setores que, graças a Deus, estão sofrendo menos, né? E grande parte é porque houve uma grande evolução no mercado de fornecimento. Eu digo isso com propriedade no Nordeste. Eu estou trabalhando com banana há 27 anos e, quando comecei, ainda se transportava banana aqui no Nordeste a granel. As variedades eram outras. O amadurecimento da fruta era com carbureto. Hoje não se vê mais isso. Houve troca de variedade, já se transporta em câmaras frigoríficas, com amadurecimento em câmaras modernas. No nosso caso, temos, inclusive, as câmaras mais modernas que tem no mundo, que são amadurecimento com atmosfera controlada. Então, é uma revolução o que aconteceu. A banana que é consumida no Nordeste hoje não tem nada a ver com o que se consumia há 20 anos atrás. Eu não sei que setor da economia teve uma revolução tão alta, tão grande, tão radical. E, por causa disso, o aumento de consumo é muito grande. A banana prata, ela é o item mais vendido em várias lojas que atendemos aqui no Nordeste. Mais consumido do que pão francês, mais consumido do que cortes específicos de carne. Então, é um item muito importante para a alimentação, para tudo. Então, vejo como um momento de tranquilidade, sem nenhum risco de desabastecimento, um momento para se aproveitar. Eu acho que toda crise, todo movimento tem disso. Tem uns que sofrem mais, outros que sofrem menos, e o nosso setor não tem nenhum risco. Na realidade, o que eu vejo é que houve uma grande mudança, inclusive, na rotina dos empresários. Eu mesmo viajo muito menos. Isso muda um pouquinho a cabeça da gente. A gente repensa o negócio. E isso faz com que surjam novas oportunidades. Nós mesmos, então, estamos iniciando uma área nova para exportação, uma coisa que estamos no mercado interno há 30 anos, em todo o Norte e Nordeste, e nunca tínhamos decidido fazer isso. Com essa oportunidade do dólar mais valorizado, nós dissemos, então, está no momento realmente. E a gente acredita que esse mercado ele não cairá. Nós somos mais competitivos agora com essa desvalorização do dólar, então está no momento. Eu acho que é um momento bastante bom. Os principais desafios que vejo aqui para nós, aqui no Brasil, é excessiva regulamentação. O Brasil é extremamente regulamentado. Quando a gente pensa em exportar e quando nos comparamos com países da América Central, que vivem num ambiente muito mais tranquilo em relação à regulamentação, isso nos tira muito competitividade. Muitas vezes nós demoramos 1 ano, 2 anos para conseguir uma licença ambiental, uma outorga d'água. Isso não depende de nós, não está no nosso controle, mas nos tira
muito nossa competitividade. Isso é uma coisa que deveria ser resolvida no país. Creio que esse governo tenha essas pretensões de melhorar isso. Esperamos que sim. Existem problemas de insegurança jurídica. Isso aí faz parte do custo Brasil. Quando se fala em segurança jurídica, de custo Brasil, se fala muito em imposto, mas insegurança jurídica é um fator de custo muito alto. No nosso estado, aqui no Ceará, hoje é proibido pulverização aérea, que é a forma mais eficiente de se combater doenças no Bananal. Isso passou por cima de legislação federal e assim estamos há 2 anos. Isso aí é muito grave. Estamos tratando disso e esperamos que se resolva também. Existe um problema sério de dificuldade de crédito. É relativamente caro quando comparado com outros países e muito demorado também. As instituições que têm recursos um pouco mais baratos são muito lentos, muito morosos, muito burocratizados. E o quarto ponto que eu colocaria como desafio é que o varejo evolua também. Eu creio que nos últimos 25 anos, os produtores no Brasil, especificamente aqueles mais tecnificados, evoluíram muito mais do que o varejo. O que é que vemos hoje do outro lado da mesa no varejo? Vemos pessoas que estão lá comprando fruta da gente, que muitas vezes não visitam as roças, que não têm conhecimento agrícola, que não têm conhecimento de safra. Ele está ali meramente para regatear, para buscar preços baixos. E eu acredito que se tem que construir pontos, se tem que construir parcerias. Eu creio que o varejo deveria evoluir tanto quanto ou mais para ser um agente indutor do nosso mercado. Então, esses 4 são os grandes desafios que eu acho que a gente enfrenta para que a gente cresça cada vez mais como um setor essencial, um setor que oferece saúde, que oferece prazer, que nos traz de volta à natureza, a uma forma de vida mais saudável, mais natural e que contribui muito para o nosso país. Nós deveríamos ser muito mais valorizados e eu acredito que o PMA tem nos ajudado a nos dar visibilidade para poder sermos vistos como o valor que temos. Muito obrigado, PMA, e um abraço. Obrigada, Fábio. A gente tem aqui toda a indústria participando, o chat está bombando aqui, o networking está acontecendo, que é o nosso propósito, e a tua mensagem aí, sem sombra de dúvidas, foi transmitida. E agora eu gostaria de convidar o Luiz Roberto, então chegamos nas exportações, para compartilhar um pouquinho conosco aqui a tua visão, Luiz. Olá, gente. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado, Valesca, ao PMA, pelo convite. Dentro desse contexto do Nordeste, né, vou falar um pouquinho das exportações e um pouquinho dessa visão política do Nordeste, né? Eu sou um nordestino adotado, estou aqui com a minha empresa há 25 anos, fizemos no mês passado, assim como a família do Caí também, viemos do interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, onde as pessoas costumam chamar de Califórnia brasileira, saí da Califórnia brasileira para vir para o semiárido nordestino, né? E fiz isso, obviamente, com um grande desafio, né, há 25 anos atrás, e juntamente com meus sócios, com meus colaboradores, meus fornecedores e clientes, a gente montou aí hoje a Agrícola Famosa, que é uma referência nas exportações de frutas brasileiras, uma grande produtora mundial, né, de melão. E isso não teria acontecido, eu não conseguiria montar algo semelhante a isso se eu tivesse ficado em Ribeirão Preto, por incrível que pareça, né? Então, assim, o Nordeste, ele realmente, apesar de todas as dificuldades, ele é uma grande oportunidade da gente transformar a nossa vida própria como empresários, a vida de milhares de pessoas que estão por aqui e a vida de pessoas, de consumidores que podem realmente hoje usufruir desses produtos maravilhosos que a gente tem aqui na região. Obviamente que essa questão do semiárido está ligada à fruticultura. Boa parte das exportações de frutas, elas se originam nas regiões nordestinas, principalmente o Vale de São Francisco, que tem a produção de manga e de uva, né? E aqui a região de Mossoró, com o melão e a melancia. Os 4 estados que mais exportam frutas do Brasil são estados nordestinos. São Paulo vem em 5º lugar, está São Paulo, mas você tem a Bahia, você tem Pernambuco, você tem o Rio Grande do Norte, Ceará, como os líderes nas exportações,
por conta dessas 4 frutas que eu mencionei anteriormente. O melão tem uma proporção alta, ele é uma das frutas, junto com a manga, mais exportadas em termos absolutos. Em termos proporcionais, de longe, é que mais se exporta, algo em torno de 60% da produção. A manga vem em segundo, com cálculo em torno de 15%. O resto tudo está aí abaixo de 10%. Tá? Melancia, para vocês terem uma ideia, nós temos 100 mil hectares no Brasil, a gente planta aqui 3 mil para exportação, né? Então apenas 3% do que a gente produz, né? Então as oportunidades são gigantescas aqui na nossa região. O Brasil ainda não é um grande exportador, realmente temos grandes desafios, ele exporta no geral menos de 3% daquilo que a gente produz, e muitos fatores nos levam a estar nessa situação, e nós precisamos muito de ajuda de governo para mudar. Tá? Uma vez, uma reunião com o presidente da Apex, um ex-presidente da Apex, quando eu falei que a gente era o terceiro maior produtor de frutas do mundo e apenas o 23º, ele olhou para mim, ele não usou essas palavras porque ele é um diplomata, mas ele disse, nossa, então vocês são um bando de incompetentes, né? E aí eu comecei a explicar o porquê. E a gente vai ver que boa parte dessa falta de exportação que nós temos é de responsabilidade de ações governamentais, né? Embora nós também, como produtores, precisamos melhorar nossa cultura exportadora, enxergar o mercado de exportação com uma grande oportunidade, mas nós precisamos abrir mercados, isso significa análise de risco de praga. Quando vai uma fruta fresca, vai o risco de uma praga junto. Então, o país que vai receber essa fruta tem que fazer uma análise de risco, e isso é feito de governo para governo, pressão em cima do país que vai receber, troca com outros produtos, mas, em suma, isso tem que ser trabalhado e muitas vezes isso não é, porque tem que fazer cada fruta para cada país. Segundo problema, registro dos defensivos por minor crop, que a gente sofre muito, né? Nós aqui que somos de empresas, de produtores de cultivares, né, que tem baixo suporte fitossanitário, minor crop. Nós não temos quase nada registrado para a gente, então como é que você consegue certificações, que isso é hoje um item obrigatório para você exportar, se você está à margem da lei, muitas vezes usando produtos defensivos que não tem registro para aquela cultura que você produz. Então, isso também é um outro grande fator que dificulta muito. O terceiro item, né, são os acordos de livre comércio. Os países que produzem fruta exportam muito mais que a gente, como Chile, Peru, Colômbia, Equador, América Central, todos ou tem um acordo de livre comércio ou tem uma redução, que é um sistema geral de preferência que chama, que é uma redução nos impostos deles, e o Brasil não tem nada disso. Então, só para dar um exemplo, a uva brasileira tem 14% de imposto quando chega na Europa, o melão tem 9%, e quando chega a uva peruana é 0%, quando chega o melão da centro-americano na Europa é 0%. Então, como é que você pode competir onde você de cara já sai com um diferencial desse? E esse preço é o preço CIF, o que eles pagam lá, a fruta mais o frete. Você colocar isso sobre o preço que você vende da fruta é muito mais do que isso, quase dobra. Então, isso não te dá competitividade. E quem tem que trabalhar para mudar isso é o governo. Agora, por que isso acontece? Porque, infelizmente, o nosso setor ele ainda não é tão organizado e não está tão fortemente representado em Brasília como outros setores do agro. A gente começou com a Abrafrutas há 6 anos atrás, 20 e poucas empresas, hoje já estamos com mais de 80, estamos mudando um pouco a nossa cara. Eu mesmo, como o Caíto disse, me dediquei muito a essa questão institucional, frequentei muito Brasília, fui levado por conta, até pelo Carlos Prado, pai do Caíto, que foi que me apresentou, né, assim, a esse mundo de Brasília. Então, assim, nós temos que levar para nossas autoridades enxergarem o benefício socioeconômico que só o nosso setor tem. Porque nós somos produtores, na maioria, familiares, de pequenas áreas, que precisa dos produtos HF para o seu próprio sustento. Só para dar uma ideia para vocês, gente, o Brasil produz 30 milhões de hectares de soja. A média de emprego gerado na soja é de 200, um hectare, 200 pessoas, desculpa, a média é 200 hectares por pessoa. 200 hectares, uma pessoa com 200 hectares. Na fruticultura, nós temos 2 pessoas por hectare. Então, a diferença é brutal. Nós temos 2,5 milhões de hectares na fruticultura plantada no Brasil, segundo o IBGE, geram 5 milhões de emprego. A soja, com seus 30 milhões de hectares, geram 150 mil empregos. Então, a diferença ela é brutal. E, principalmente, nós estamos gerando emprego em lugares mais pobres do Brasil, que é o semiárido brasileiro. Então, isso tem que fazer uma diferença. Nós precisamos alertar
os nossos governantes, para que a gente tenha o mesmo exemplo que teve o Peru. O Peru, há 15 anos atrás, exportava 100 milhões de dólares. O Brasil exportava 500. Passados esses 15 anos, nós saímos de 500 para 900. E eles saíram de 100 milhões para 2 bilhões e 600. Eles passaram de 5 vezes menos para 5 vezes mais que a gente. E aonde eles estão é um semiárido como o nosso, com obras hídricas que foram feitas por Odebrecht, empresa brasileira, e a uva, por exemplo, só o que eles exportam de uva é muito mais do que eles exportam todas as frutas, são variedades de tecnologia que saem daqui do Vale de São Francisco. Então, eu acho que o Nordeste todo brasileiro é uma oportunidade muito grande para se desenvolver. Agora, essa questão realmente da política, nós temos cada vez mais está presente em Brasília, nossas associações, o PMA é muito importante para isso, Abrafrutas, CNA, as associações setoriais, como é o COEX do melão, como é a BPM da maçã, do limão, cada vez mais presente, eleger os deputados que vão nos defender, os congressistas, para que a gente tenha legislação específica para nós. Muitas vezes você tem uma legislação trabalhista que ela vale para todo mundo, né? Aqui, por exemplo, eu já tive multa porque eu não tenho aqui na minha fazenda um abrigo para intempéries, né? Então vem aqui, não, mas está na lei, está na CLT, você tem que ter um abrigo para intempéries. O que é isso? É que quando tem um temporal, as pessoas vão lá e se expõem lá embaixo. Eu falo, mas o fiscal, você está no semiárido brasileiro. Você sabe quando é que vai ter um temporal aqui? Nunca. E quando ele tiver, exatamente no período que a gente não planta. Então eu vou fazer um negócio cuja utilidade será zero. Eu tenho que ter outras coisas que não tem em outras regiões. Então você tem que regionalizar essas legislações para que as pessoas se adaptem melhor e realmente tragam para os colaboradores aquilo que eles realmente necessitam. Então, era essa aqui a mensagem que eu queria passar para vocês. Nós estamos aqui agora trabalhando. Semana passada teve uma reunião dos presidentes de federações de todo o Nordeste brasileiro, junto com o ministro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento e o ministro Paulo Guedes, para a gente discutir realmente como é que a gente pode desenvolver o Nordeste, uma vez que as entidades que nós temos hoje, que estão aí seculares, como Sudene, Denox, Codevasf, não cumpriram o papel que tinha que cumprir para o desenvolvimento. Nós temos que modernizar essas instituições para que realmente ela atenda os empresários, para que realmente se desenvolva. E a fruticultura, a hortifruticultura, tem um papel importantíssimo nessa questão. Acho que esse é o recado que eu tinha que dar. Meu tempo aqui já está passando. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada. Eu já estou imaginando no próximo PME Talks, edição Nordeste 2, porque não vai dar. Tem muito assunto aqui que a gente não conseguiu ainda abordar, mas eu queria então convidar a Margarete, assim, nós ouvimos todos, né, compartilharam todas as experiências, queria convidar um pouquinho a Margarete a trazer um pouquinho as perguntas, né, que foram deixadas para nós e direcionar então aos nossos convidados. Tá no mudo, Margarete, tá no mudo, tá no mudo. Fico mais prática. Eu queria começar com o Caíto Prado da Itaueira, falar um pouco sobre a experiência online, né? A gente, forçosamente, né? Eu não tinha tanto experiência com compra eletrônica, virei, na verdade, uma cliente, né? Só compro, na verdade, FLV por WhatsApp, nem é por app. Mas eu queria saber o que vocês, com essa experiência que têm com parcerias com os distribuidores, ele ampliou especificamente para a FLV? Como que os produtores, em parceria com os varejistas, podem aprimorar ainda mais essa experiência de compra via FLV? Queria que você comentasse um pouco essa experiência dessas compras, né? Esse consumo digital que a gente está vivenciando hoje. Obrigado pela pergunta, Margarete. O que eu diria é o seguinte, o mercado está mudando rapidamente, né? Quer dizer, uma mudança que teoricamente deveria levar 1 ano, 2 anos, a gente tem vendo alguns varejos em questão de dias, semanas, meses, mudando completamente, tá certo? E o que eu poderia dizer para você é o seguinte, a gente começou a fazer um mapeamento, a gente já vinha fazendo um trabalho mais de 1 ano, que a gente já vinha acompanhando a questão do e-commerce, tentando colocar nosso produto. E hoje a gente monitora, por exemplo, hoje eu recebi a informação que toda semana a gente acompanha de 50 varejistas que vendem o nosso produto com a nossa marca, com, né, identificado o produto, tudinho lá. 50% deles tinham o produto, ou seja, de 50 que vendem, que o produto nosso está cadastrado, somente 50 deles tinham o produto lá dentro, tá certo? Muitos não conseguem nem ter o e-commerce ainda, eles estão se estruturando, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento, por exemplo, a gente já tem uma visão, já está mais ou menos definido que na semana que vem já vão ser
mais ou menos 50, vai ser 65, tá certo? Tem um crescimento de 15. Então, esse é um trabalho que cabe a cada empresa procurar levar o seu produto para lá. Então, existem uma série de movimentos que podem ser feitos. Mas eu diria o seguinte, o desafio é muito grande, Margarete, porque o varejo, ele primeiro que ele não dava atenção ao e-commerce. Muitos varejistas não davam, tá certo, atenção ao e-commerce. Tem grandes redes de varejo nacionais que não têm e-commerce. O que eles têm muitas vezes é um delivery, é um WhatsApp de cada loja. Então você liga para a loja, manda o WhatsApp, aí a pessoa manda e entrega. A gente viu um crescimento absurdo e rápido de empresas como a Rappi, por exemplo, outras, que você de repente você chega numa loja de varejo e aquela loja de varejo lá você tem dentro da loja umas 10 ou 15 pessoas fazendo separação de compra, botando num carrinho para que dali um motoboy venha pegar aquela mercadoria e levar. Então, eu acho que ainda vai levar um tempinho para o setor se estruturar. Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Não vai desaparecer. Eu acho que vai crescer. Existem varejos que estavam trabalhando, vamos supor, antes da pandemia, né, com 2 a 3% de vendas eletrônicas online de FLV. De repente, partiram para 8% e estão fazendo uma mudança para botar o e-commerce para funcionar, para tentar fazer com que a venda deles cresça para 30%. Tá certo? Então, existe um movimento que ele veio para ficar. O momento é esse. As pessoas estão perdendo as barreiras, mas eu diria que existe um desafio também muito grande, que é da qualidade da prestação de serviço. O que eu estou querendo dizer? Porque se você vai fazer uma compra e a sua experiência for negativa, você não vai querer comprar. E o FLV, ele é o último desafio da venda do varejo de alimentos. Por quê? Porque o resto é relativamente simples de vender. Ou ele é congelado, ou ele é um produto que não é perecível, mas o perecível, a fruta, né, a hortaliça, para ele ser entregue com qualidade, aquela pessoa que irá transportar tem que transportar com qualidade. Não é por outro motivo que, de repente, você pega um Pão de Açúcar e adquire o James Delivery. Ele adquiriu o James Delivery justamente para ter garantia da qualidade do atendimento do produto que seria entregue. Então, e a gente tem uma sinalização, por exemplo, do GPA, que ele vai abrir essa ferramenta dele, essa plataforma dele, a partir de junho, que era agora. Eles iriam estar abrindo isso para o Brasil para que outros varejistas pudessem estar usando a ferramenta deles. Então, eu acho que esse movimento ele veio para ficar, ele vai se consolidar. Eu acho que não vai acontecer da noite para o dia, porque os próprios varejistas não têm estrutura. A gente viu muitos varejistas deixarem de atender FLV, que atendiam, porque quando aumentou a demanda, eles não tinham espaço para lidar com a logística. Então, eles acabaram optando por tirar o FLV e privilegiar outros produtos de limpeza, estiva, bazar, outras coisas, do que o FLV, porque o FLV é complicado, né? Perecível e tal, então dava mais trabalho. Mas eu acho que é um movimento que veio para ficar, Margarete. Boa notícia. Valesca, eu toco aqui? Posso? Pode tocar, pode seguir, pode seguir. Posso? Mais 3 perguntinhas aí. Tá, eu vou conversar um pouquinho com o Roberto Júnior da Frutas Doce e Mel, pela experiência que eles têm na questão da distribuição. Uma das coisas que a gente viu no CEPEA é um pouco essa... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Com essa experiência que eles têm na questão da distribuição de frutas, né? Como que a pandemia tem afetado a distribuição? Tem setores, tem segmentos que são mais resilientes, como eu citei, produtor direto com o supermercado, outros com muito mais dificuldades, que tem muita intermediação, né? Queria saber da opinião de vocês, quais segmentos da distribuição que está muito mais resiliente, muito mais fortalecido em termos de distribuição, e quais realmente estão mais interrompidos, tá? Fácil operar via atacado? Quando você tem vários intermediários, como é que está sendo essa coordenação? E como está sendo essa coordenação dessa venda direta para supermercados? Queria que você desse uma visão um pouco dessa, que a gente chama hoje de interrupção de cadeia ou resiliência de cadeia. Qual a sua percepção? Olha, na verdade, nós não tivemos interrupção no atendimento, nem no fornecimento, nem por parte dos produtores, como também a distribuição em nenhum momento parou de funcionar. Então, eu acredito que o pior já passou, né? Então, o brasileiro ele não sofreu com falta de alimento nas lojas, pelo menos no segmento que nós trabalhamos aqui no Nordeste e com os produtos que nós trabalhamos, né? Então, o que eu posso dizer é que o momento agora é de bastante austeridade, de responsabilidade, na hora de olhar para frente e não parar os investimentos, porque é um momento de novas oportunidades que estão surgindo. Então, a gente tem que se adaptar a ver essas oportunidades, como o Caíto falou aí do e-commerce, como você falou de várias outras oportunidades que
vão surgir, a gente procurar entender esse novo perfil de consumidor que está surgindo, esse novo perfil também de compra, que não é mais a mesma compra, não é mais da mesma forma que eles compravam. Então, tudo isso está mudando. Então, produtos que antigamente a gente pensava que ia demorar 2, 3 anos, a médio e longo prazo, de pegar uma subida de consumo, esses produtos surpreenderam positivamente, como também outros produtos que a gente sabia que já estavam na lista lá, que iriam começar a decair, tá mais ou menos fora de moda com esse perfil do consumidor, se confirmou isso, né? Então, a mensagem que a gente passa, que eu posso passar, é de otimismo em relação a esse ponto, porque é hora de repensar com muita responsabilidade a questão dos investimentos, mas, porém, precisamos continuar investindo para a gente poder atender esse mercado e essa nova demanda que está vindo já atualmente. Não é um negócio futuro, já está acontecendo. Bom, passando e também indo mesmo nesse sentido, falar um pouco com o Fábio Regis do Sítio Barreiras, como ele trabalha com banana, entre outros produtos. A banana é uma das cadeias mais ramificadas em termos de distribuição do país, tem comércio local forte, presença importante de merenda escolar, distribuição via atacado, quer dizer, lá tem uma complexidade aí, um mercado nacional. Como que o Sítio Barreiras tem feito um plano de ação, quer dizer, vendo uma perspectiva aí de 12 meses, né? Questão ainda do distanciamento social, a questão de trabalhadores, tanto essa questão também econômica. Que ações que o Sítio Barreira tem feito desde já, o que planejamento tem feito de já para se manter na atividade, principalmente nesse segundo semestre, que ainda a gente vai ter uma questão econômica com distanciamento social ainda muito evidente. Está cortando custo, investindo em inovação, o que é o plano de resistência aí do Sítio Barreiras que você pode compartilhar também com os outros produtores? Margarete, historicamente, produção e distribuição de banana é um assunto muito de logística. Banana tem uma característica diferente, por exemplo, de maçã, que maçã você colhe e armazena e distribui por 8 meses, 10 meses. Uva, você faz isso durante 30 dias, 45 dias. Banana, não. Banana, o grande desafio de logística de fruta é banana. Banana, depois que você faz a indução da maturação, a cada dia ela é diferente. E o cliente, o varejista, ele quer exatamente naquele estágio de maturação. Então, quem trabalha com banana necessariamente se especializa em logística. O grande desafio de banana sempre foi e sempre será logística. Quando você põe esse cenário de uma maior compra online, esse eu acho que é um grande desafio. Você se adaptar a essa digitalização. Como que você vai conseguir colocar para uma padronização de ponto de maturação da fruta para que o supermercado possa aumentar essa venda online? Então, esse trabalho de câmaras de climatização mais moderna, que hoje já existem algumas no Brasil, nós temos uma, em Jundiaí também tem. No Brasil, só nós e uma em Jundiaí que tem, do Fava. Que você tem uma previsibilidade de ponto de maturação muito mais alta. Então, você se adapta mais para esses momentos. Eu acho que comércio online, centros de logística, eu acho que cada vez mais o assunto logística vai ser mais determinante nesse setor. Então, tecnologia de câmeras, tecnologia de softwares, organização de processos, por aí, logística. Bom, vamos comentar um pouco de mercado externo, né? Estamos falando de fruticultura do Nordeste. Vamos falar com o Luiz Roberto. Que expectativa que ele tem para a exportação de frutas para esse segundo semestre? Os custos estão maiores, né? Qual é a percepção dele? A cadeia de frutas, especialmente para a Europa, já está estruturada para receber o produto brasileiro? Principalmente as mais longas, por exemplo, quando você não está só vendendo diretamente para o varejo, mas produtores ainda que dependem do distribuidor. Como é que está a Espanha nessa questão, que estava com muitos problemas até então? Como é que está esse cenário para se preparar para essa fruticultura que exporta mais no segundo semestre? O que você vislumbra desse cenário?
A gente realmente estava muito mais preocupado, o horizonte estava muito mais negro, ou praticamente sem previsão, há 2 meses atrás, quando começou a pandemia aqui em março, abril, e lá já estavam passando pelo pico, realmente você ligava, que é o período que a gente fecha a nossa programação de venda, então a gente ligava para os importadores e eles falavam assim, gente, agora eu não posso nem falar isso, porque eu não sei se eu vou estar vivo no segundo semestre, vamos falar mais na frente. E o tempo vai passando e você precisa começar a importar seus insumos, você precisa começar a preparar a terra, para a programação, e a coisa foi indo. Agora, realmente, nas últimas 2, 3 semanas, é que começou a efetivar esses pedidos, né? Ainda não está 100%. Então, está todo mundo aqui já começando a plantar, porque a gente começa lá para o dia 10 de junho, a gente começa a fazer os primeiros transplantios das mudas, né? Para colher a partir de meados de agosto e começar a embarcar para chegar em setembro. Então, já melhorou bem do que estava antes, do que estava há 60 dias atrás. Os clientes estão começando a sinalizar já com programações. Mas, se comparar com o ano anterior, nós ainda estamos bem defasados. Então, vamos dizer que a gente mais ou menos fechamos a metade daquilo que a gente já teria fechado no ano anterior, mas não quer dizer que a gente não vá fechar a outra metade. A gente está indo assim, meio no escuro, então todo mundo reduziu um pouco, algo em torno de 15%, 20%, mas tem aqueles clientes que compram da gente há 10, 15 anos, né? E que não vai deixar de comprar, mas ele ainda não tem uma programação fixa. Porque realmente a gente divide hoje a nossa venda está em 2 formas. Ou é diretamente para as grandes cadeias de supermercados, como Tesco, Lidl, Aldi, Sainsbury, ou para os distribuidores, né? Principalmente na Holanda. A Holanda ainda é muito distribuidor, né? Na Espanha é um mix, né? E na Inglaterra já é mais direto para os supermercados. Então, os supermercados já estão começando a fechar a programação, os distribuidores ainda não, alguns ainda não têm a programação do supermercado, então ainda não começaram a fechar. Mas está caminhando agora para esses fechamentos. A gente acha que deve ter uma redução do consumo, sim, embora por todos os motivos que foi comentado aqui, mas a Europa com menos turista, né, com menos dinheiro dentro da Europa, e menos gente dentro da Europa consumindo fruta, deve reduzir um pouco o consumo, mas também não é que vai travar, mas deve cair um pouco. E os custos estão um pouco mais altos, né? O custo principal da nossa atividade é a mão de obra. Essa tem o reajuste do salário mínimo, né, até que não é tão impactante. Mas a gente também tem alguns insumos que dependem de importação, né, que é o caso dos defensivos, o caso dos adubos, dos plásticos, né, que a gente usa, malche, a manta. E tem também as embalagens, que apesar de a gente comprar uma boa parte aqui e importar uma parte, a que a gente importa está muito caro, mas mesmo aqui a gente compra aqui no Brasil, com o dólar mais alto, as fabricantes de embalagens muitas vezes preferem exportar o papel do que fazer caixa, então acaba subindo também. O que é que deve estar diminuindo? É o custo da energia, porque temos mais água nos reservatórios, então isso deve abaixar um pouco. O óleo diesel também houve uma redução por conta do petróleo, então o frete marítimo, que deveria cair por conta disso, não cai. A gente tem aqui um pequeno monopólio de 2, 3 empresas que trabalham nessa navegação, então quando o petróleo sobe, eles já vêm bater na porta e dizem, olha, subiu o meu custo, tem que subir. Quando o petróleo cai, não dá para cair, porque tem outros bons de custo que nunca falaram que agora aparecem, né? Então, você vê que a gente não vai ter um aumento praticamente pequeno, ainda vai ter um pequeno aumento no frete marítimo, que tem um componente importante do custo, mas a gente tem cláusulas de bunker, aí, de preço de óleo, que lá na frente poderá vir a reduzir. Então, assim, a expectativa para o segundo semestre, na cultura temporária, como melão e melancia, dá para a gente regular um pouco, a gente acha que tem pouco menos de demanda, reduzir um pouquinho a oferta. Nas culturas perenes, que é o caso da uva e da manga, é mais complicado, porque a árvore está lá e tem que produzir. Não estou vendo uma grande redução também não, acho que deve se manter os volumes. O que a gente espera é que realmente a Europa, que é o grande destino nosso, efetivamente não caia tanto consumo, ou que até mantenha, porque realmente os bancos centrais europeus estão ali injetando muito dinheiro na economia para fazer recuperar, né? E tem novos mercados, sempre tem expectativa, né? O melão abriu a China justamente em janeiro, quando começou a pandemia, não deu para começar nada, mas acho que o segundo semestre já vai começar alguma coisa com a China. Estamos tentando aí o mercado americano, que é restrito, né? O melão está aberto dentro da área livre, mas tem um imposto altíssimo lá de 28%, então, mas tem uma janela interessante.
Então, outros mercados na Ásia. Então, assim, a expectativa, a gente passou um momento tão crítico, acho que naqueles meses de março, abril, e até um pedaço de maio, que agora o pouco que já começa a melhorar, a gente já começa a ter um otimismo, talvez até um pouco exagerado, mas a gente acha que realmente a coisa deve melhorar. E principalmente o câmbio, né? O câmbio é um fator que vai ajudar demais, porque realmente, quando você vendia melhora o dólar a no ano passado... né? Pois é, melhora muito a competitividade. Quando você tinha um dólar a 4 no ano passado e um dólar a 5, 5,5, né? Chegou até quase 6, agora está voltando para a casa dos 5, e isso também realmente ajuda muito. Deve assim, aumentar muito as exportações, né, por esse motivo, e o que acaba também aumentando um pouco a oferta, e aí a gente perde o preço, a rentabilidade, porque o preço em dólar acaba caindo. Mas, assim, dentro desse panorama, a gente vê como melhor que o mercado interno, que não tem o benefício do câmbio e tem o malefício da pandemia, vamos dizer assim. Então, essa grande redução que deve estar tendo no mercado interno, boa parte desses 20% que deve cair, é mais direcionada ao mercado local, que a gente acha que não vai ter uma grande oferta. Acho que esse era o overview aí da exportação. Bem. Obrigada, viu? Obrigada, Margarete. Gente, a gente tem que liberar a Margarete, porque ela tem uma aula ainda, né? Tem uma turma já, né? Vou dar prova hoje. Com prova. Queria que o Pinheiro, Supermercados, o Lândio, tá fazendo uma pergunta aqui relacionada à questão de embalagem, tem as perspectivas do mercado em termos de lojas e produtos embalados. Então, só comentar para o Lândio que a PMA tem uma pesquisa do perfil do consumidor durante a pandemia, que fala, inclusive, sobre o aumento dos produtos, né? O aumento do uso de embalagens. Então, Lândio, depois a gente disponibiliza para vocês o Pinheiro Associado e a gente manda essas informações todas para que vocês tenham acesso sobre essa questão de embalagem, FLV, como é que se o consumidor está demandando mais por isso, enfim, você pode ter acesso às informações. Então, olha só, o Luiz Roberto falou de exportação e falou de vários itens aqui que eram focos de perguntas, então eu vou fazer um convite para Abrafrutas para a gente voltar com o tema depois, só exportação, PMA e Abrafrutas, porque tem muito interesse, tem muita demanda realmente aqui dos participantes, tá? E aí queria, Margarete, que se você fechasse aqui para nós em um minuto, pedindo desculpas a todas as várias perguntas que não foram diretamente respondidas, mas nós já pegamos essas perguntas aqui para que a gente possa trazer em outros momentos ou até responder para vocês. Tem aqui do Farm to Fork, todo mundo falando um pouquinho se isso vai ser tendência, como é que vai ser colocado isso, como é que o Brasil vai estar inserido nesse contexto. Então, Margarete, aí um minuto para as tuas considerações e a gente deixar você fazer a prova, né? Não, tem tempo aí, agradecer a oportunidade de estar aqui com produtores e comerciantes que eu admiro muito, acho que são referências do setor, isso para nós aqui do CEPE é uma oportunidade muito grande de debater, mostrar as nossas pesquisas. Nós vimos que temos oportunidades, desafios muito grandes, mas as pessoas precisam se alimentar e alimentar bem, e ainda bem que estamos num setor onde a gente pode oferecer as duas coisas, a capacidade desses empreendedores que estão aqui conosco e outros que estão participando, mesmo com a diversidade, ninguém está parando, falando vou parar de produzir, estou desanimado, não, está aí, né, investindo. Eu acho que é muita cautela, muito estudo, né, que isso é um cenário difícil, ninguém aqui está vendendo maravilhas, mas é um setor essencial e saudável. Então, acho que frente a essas oportunidades, vamos equalizar esses desafios e nos dar o melhor para uma situação tão sui generis e difícil que a gente tem desafiado agora. E muito obrigada pela oportunidade de a gente estar participando. Obrigada. Olha só, o pessoal está pedindo aqui o PMA Talks, edição Sudeste. Já estou dizendo que é próximo mês, gente. Um de cada vez. É muito assunto, então, no próximo mês a gente traz a edição Sudeste para vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a todos os nossos convidados, a todo mundo que participou, né? A gente sabe que tempo é algo escasso, né? Ainda mais em tempos de pandemia, que a gente tem aí todo momento uma reunião, uma call, ou seja, estar aqui com vocês há quase 1h30, já estouramos aqui todos os tempos. Foi muito rico e ver que todo mundo está aqui junto, muito importante para nós, né? Para nortear esse trabalho da PMA. Então, muito obrigada a todos, a Caíto, ao Fábio, ao Luiz Roberto, ao Roberto Júnior, a todas as empresas aí, a toda a indústria de frutas, flores, legumes e verduras, e muito obrigada, Margarete. Esperamos trazê-la aqui na edição Sudeste e nas outras edições que a gente vai Estamos à disposição. aqui. Tá bem? Estamos à disposição. Obrigada.
Obrigada, gente. Um abraço grande. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Até a próxima. Margarete. Obrigado, Valesca. Um abraço Obrigado, a todos. gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.